O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. Agora eu quero voltar, professor, para falar um pouco. Você começou a entrar na seara aí do globalismo, dessas grandes famílias aí que dominam, né, o mundo e tal. A gente entra até por aqueles assuntos de se é ou não teoria da conspiração e tal, sim, né? E o Olavo, inclusive, já falava muito disso, falava do Foro de São Paulo, de todas essas coisas, né? Que tudo era teoria da conspiração, e passou algumas décadas e a gente viu que não era. Passou essa notícia. E aí todo mundo começou a tratar como se nunca. É igual notícia sobre a pandemia, que antes era teoria da conspiração, passa 6 meses, opa, é uma verdade, né? E finge demência ali, continua como se... E aí eu queria te perguntar, porque você tá falando que a Europa toda enfraquecida, ainda mais agora, teve a pandemia, e agora, isso tudo acontecendo, né? Essa crise humanitária toda. Até que ponto isso não é benéfico para essas famílias? Até que ponto isso não é o que essas famílias, sei lá, querem? Onde é que entra os Estados Unidos e os oligarcas russos nisso aí? Até que ponto, sabe? Tudo isso que está acontecendo já não é um desenrolado que eles estão planejando para, sei lá, comprar tudo aí? Ou... Sim. A gente pode... ver que sempre os globalistas, donos dessas grandes corporações aí, metacapitalistas, eles se beneficiaram com os comunistas. Principalmente, por exemplo, quando a Rússia se abriu, quem tinha dinheiro para ir lá e bancar as empresas foram esse pessoal. Quem construiu a China foi dinheiro desse pessoal que injetou dentro da economia chinesa. A própria ditadura de Lenin e Stalin se sustentou por causa de corporações de Wall Street. Isso não é... E aqui a gente tem que fazer um destaque. Não é Estados Unidos, não é política. São essas corporações que usam dessa ferramenta econômica para expandir os seus domínios, né? Então, você tem os globalistas, que é um eixo militar, os comunistas, que é um eixo militar, ali unido China e Rússia, e a China hoje, ela já é um polo econômico também, e a Rússia é um polo militar. Ao meu ver, hoje, economicamente, a China já supera os Estados Unidos. Essa é a minha percepção. Então, para mim, ainda não é, né, assim, em termos oficiais. Mas, ao meu ver, do jeito que está a situação do Ocidente comparada à China é hoje a maior economia do mundo. Tá? E isso vai se fidelizar daqui a pouco tempo. E é o que eles querem, é o que a China quer. E os globalistas, eles têm essa ideia econômica de se beneficiar através desses processos de destruição para poder comprar, para poder emprestar dinheiro, porque eles ganham dinheiro com os empréstimos. Então, o FMI é controlado por estes grupos, muitos bancos são controlados por estes grupos. Então, eles ganham dinheiro com a destruição, com a guerra, financiando países, emprestando dinheiro. Então, esse é o benefício que eles tiram disso tudo. E por isso eles motivam e estiveram aí também motivando esse confronto. Né? E aí você pega um ponto interessante do Zelensky. Porque é o seguinte, como eu falei antes, ao meu ver, não é só imprudência. Tá? A gente pode dizer assim, o Zelensky é globalista, está do lado... Não temos fontes que possam dar total certeza disso. Mas a gente tem algumas coisas nebulosas, como por exemplo, uma investigação chamada... que ocorreu em outubro de 2021, chamada Pandora Papers, que foi uma colaboração com mais de 600 jornalistas do mundo inteiro que investigaram cerca de 100 bilionários do mundo, mais de 30 líderes e ex-líderes mundiais e como esses bilionários influenciaram esses líderes. E saiu uma matéria no The Guardian falando do Zelensky, que ele possuía ligações muito próximas com Igor Kolomoisky, que é a segunda pessoa mais rica da Ucrânia, dono da TV, dono de 70% da TV 1+1, aonde passou o seriado Servos do Povo.
do Zelensky, e esse é próximo do Soros, tem proximidade com Soros, e nessa pesquisa, nessa investigação, de acordo com o Washington Post, está aqui, vou abrir aspas aqui, os vazamentos revelaram que Zelensky e seus parceiros do show business possuíam várias empresas de offshore, incluindo pelo menos uma que estava envolvida na compra de várias propriedades no centro de Londres. E pouco antes da eleição, Zelensky transferiu sua participação em uma das empresas registradas nas Ilhas Virgens Britânicas para associados, que mais tarde se tornou o principal assessor do presidente. Então, fica pontos de interrogações aí nesse meio, né? E a gente achando que era só um comediante, né? Foi o que primeiro começou a surgir. Essa questão dele ser comediante ou não é uma coisa aí tanto irrelevante para o processo, né? Porque é o que